Nada mais apropriado do que estudar uma das geometrias mais constantes no universo, o sistema de coordenadas esféricas. E é o que nós vamos fazer hoje ao estudar as soluções da equação de Laplace no sistema de coordenadas esféricas e vamos ver também um pouco do sistema de coordenadas cilíndricas. Na aula passada, a gente viu que a equação de Laplace possui soluções mesmo antes da gente iniciar a resolução do problema. Há infinitas soluções possíveis e nós nos dedicamos a estudar aquele conjunto de soluções que é produzido pelo produto de três funções, cada uma de uma variável, cada variável representando uma coordenada do teu sistema de coordenadas. Um método de separação de variáveis. Com esse método, nós resolvemos um problema em coordenadas cartesianas, que era um perfil constante retangular, onde um dos lados tinha um potencial constante, e numa das coordenadas o perfil era infinito. E a gente resolveu aplicando as condições de contorno e encontrando a solução única do nosso problema. Mas a nossa solução não foi um simples produto de três funções. Foi uma soma infinita de soluções do problema. Foi uma combinação linear dessas soluções, tal que essa combinação linear atendia às condições de contorno. É assim que a gente resolve os problemas quando a gente quer resolver a equação de Laplace para encontrar o potencial elétrico em um sistema. Agora nós vamos consolidar esse conceito, só que aplicando em coordenadas esféricas. Nós vamos usar um método de separação de variáveis para estudar coordenadas esféricas e utilizar as coordenadas esféricas para resolver problemas de eletrostática. Nós vamos olhar também a solução de problemas com simetria cilíndrica, usando coordenadas cilíndricas. Nós vamos fazer um exemplo em coordenadas esféricas e, em especial, nós vamos ver funções que são soluções da equação de Laplace em coordenadas cilíndricas e esféricas, que são soluções especiais como os polinômios de Legendre e as funções de Bessel, que muito provavelmente você vai ver de novo se você for para uma área de desenvolvimento tecnológico depois que você terminar a faculdade e for fazer sua carreira, tá? Espero que você goste da aula de hoje. O nosso tema então é a solução da equação de Laplace em coordenadas esféricas. Vamos lá! Vamos começar a resolver o nosso problema em coordenadas esféricas. Primeira coisa, escrever a nossa equação de Laplace em coordenadas esféricas. Essa é a expressão e, em seguida, o que a gente faz é substituir o potencial por um produto de três funções de uma variável, cada uma representando uma das três coordenadas esféricas. Então, a primeira função é a função de r, a segunda de θ e a terceira é uma função de φ. Daí a gente substitui esse produto na nossa equação de Laplace, o que separa as derivadas. Só vai aparecer uma derivada em r, uma em θ e uma em φ. O próximo passo é simplificar essa expressão, já que ela é igual a zero. Nós reparamos primeiro que o 1 sobre r ao quadrado aparece nos três termos dessa soma. E aí o que a gente faz é dividir essa expressão por Vr, Vθ e Vφ e multiplicar por r ao quadrado para obter essa expressão que você está vendo aí. Bom, essa expressão, repara o último termo, a dependência em φ. A dependência em φ só acontece ali, no terceiro termo. E mais, se eu multiplicar essa expressão por seno ao quadrado de θ, o último termo vai depender só de Vφ. Aí o que a gente faz? Iguala esse termo a uma constante, porque todo o resto da equação para Vφ é igual a uma constante, porque todo o resto não depende de φ. Essa constante nós vamos escolher convenientemente como sendo menos m ao quadrado, m inteiro. Já vamos discutir isso. Voltando para a nossa equação de Laplace, eu só separei o último termo com um parênteses para colocar dentro a dependência da variável φ, e agora a gente substitui esse último termo por menos m ao quadrado. Fica assim. A nova equação agora não depende mais da variável φ e temos aí a solução do valor da função Vφ, que é, para m igual a zero, uma função linear.
E para m diferente de zero, ou maior do que zero, a gente tem uma soma de senos e cossenos de mφ, e isso tem um significado importante. Se eu somar ao argumento dessas funções trigonométricas seno e cosseno 2π, as funções ficam invariantes, elas ficam com o mesmo valor. Isso é muito importante porque a variável φ é definida de 0 a 2π no nosso sistema. Próximo passo, com a equação escrita dessa forma, eu modifico a disposição da equação, passo o termo em azul para o outro lado do sinal de igualdade, e agora os dois termos, um só dependente de r e o outro lado, o lado direito da equação só dependente de θ, eu vou igualar a uma constante, que mais uma vez, convenientemente, eu escolho como sendo L, que multiplica L mais 1. Isso também, o L é um número inteiro, e isso é para dar soluções da equação de Laplace também convenientes e que não divergem, no caso dos polinômios de Legendre, que nós já vamos falar dele. Vamos olhar as soluções dessas duas equações que estão aí. Tá? Primeiro, 1 sobre VR ddr de r ao quadrado dv dr, que eu vou fazer igual a L, que multiplica L mais 1. E depois, o segundo termo em azul dessa equação, também igual a L mais 1. E aí nós ficamos com essas duas equações que estão aí. A solução de VR fica como sendo uma constante que multiplica r elevado a L, mais outra constante que multiplica r elevado a menos L menos 1. O que é que significa essa expressão? Olha, se a gente tiver um valor de r igual a zero, o termo em CL, que é r elevado a L, é zero na origem, mas é infinito na origem para o termo que multiplica dl ali. E ao contrário, se eu faço o r tendendo ao infinito, é o primeiro termo que vai para infinito. O segundo termo vai para zero no infinito. Isso vai ser muito importante na solução dos nossos problemas. E embaixo a gente tem as soluções da equação para a parte que depende de θ. Para um m qualquer, a gente tem uma constante que multiplica uma função vml de θ, e essa função eu não vou especificar nessa aula, mas ela está diretamente relacionada com o que a gente chama de esféricos harmônicos. É um tipo de função especial. Se, por acaso, o m for igual a zero, nós podemos escrever a nossa solução como polinômios de Legendre. O PL é um polinômio de Legendre e o QL a gente chama de função de Legendre de segunda espécie. E a função de Legendre de segunda espécie tem uma particularidade. Elas divergem para θ igual a zero ou para θ igual a π. O que significa que, em geral, esse tipo de solução não vai servir para a gente e a gente nem vai considerar. Nós vamos usar a mesma abordagem do Griffiths e do Cheng e vamos simplificar nossa solução, deixando exclusivamente os nossos problemas limitados à condição de simetria azimutal, o que significa que nós vamos fazer m igual a zero e os nossos problemas serão independentes da coordenada φ. Então, sobra para a gente VR e Vθ nessa forma que você está vendo. E a nossa solução geral é uma somatória, uma combinação linear de produtos de funções VR e Vθ, que fica desse jeito. Tá bom? Então agora nós vamos fazer um exemplo para ver as aplicações da solução da equação de Laplace em coordenadas esféricas. Vamos ver. Ok, o nosso problema é considerar um campo elétrico uniforme no qual foi colocada uma esfera condutora. A gente vai colocar essa esfera no centro do sistema de coordenadas esféricas. Tá? Vamos deixar ela aqui. Nosso campo elétrico está alinhado com o eixo Z. Tá aí. Então vamos colocar aqui um raio para ela. Vou colocar um raio A para nossa esfera. E o campo elétrico, eu vou escrever um campo elétrico externo. Ele é E igual a E0 na direção Z. Assim, tá? É isso. Pois bem, esse é o campo
quando a gente não tem a esfera condutora. Porque quando você coloca uma esfera condutora num campo elétrico, o campo elétrico se modifica simplesmente porque a superfície condutora em eletrostática é uma equipotencial. Então, as linhas de campo elétrico têm que chegar perpendiculares à superfície do condutor. Sabe por quê? Vamos lembrar isso? Numa equipotencial, o gradiente é sempre perpendicular à equipotencial, das curvas de nível. Então, sendo o campo elétrico o gradiente do potencial com sinal trocado, é óbvio que uma superfície de potencial constante tem que ter o campo elétrico sempre perpendicular a ela. E é isso que está acontecendo. Então eu vou desenhar o campo elétrico. O campo elétrico uniforme, mas na região da esfera eu vou colocar o campo elétrico distorcido. Está aqui o campo elétrico. Quando chega a outra linha de campo, ela vira um pouquinho para chegar perpendicular aqui à superfície. Ela sai também para cá, sim. Não tem de dizer que a linha entra e sai, né? São linhas de campo que descrevem como o campo elétrico é. Então, mais ou menos assim, tá? Então seria isso. Essa região aqui não tem carga, e como essa região não tem carga, se aplica a equação de Laplace. Nós vamos considerar toda essa região aqui, olha. Vou desenhar aqui essa fronteira. Toda essa região é a região onde se aplica a equação de Laplace, porque não há cargas aqui. Não tem carga nenhuma nessa região, tá? Então a gente vai buscar soluções disso. O nosso problema tem simetria em torno do eixo Z. Então a gente pode usar como solução V igual a somatório de L igual a zero até infinito de uma constante, índice L, R elevado a L, mais outra constante, R elevado a menos L menos 1, que a gente acabou de calcular. Aqui. Essa é a nossa solução que a gente pode aplicar aqui. Tá? Tem simetria azimutal, ou seja, não depende da coordenada φ. O nosso campo elétrico está alinhado com o eixo Z, então o nosso sistema de coordenadas ele está nessa direção aqui. Ó. Esse aqui é o eixo Z e aqui é o plano perpendicular. Ok, para a gente poder usar a equação de Laplace, nós temos que conhecer as condições de contorno. A condição de contorno no infinito é dada pelo campo elétrico. Então, eu tenho o valor do campo elétrico em toda a fronteira, que quando R é muito maior que o raio da esfera, vale essa expressão aqui. Essa expressão é a expressão do campo elétrico para as regiões onde R é muito maior que A. Lá no infinito, é longe da esfera. Na esfera, eu vou definir o potencial da esfera como sendo zero. Então, a minha região, lá no infinito, eu vou fazer esse pontilhado aqui para dizer, olha, essa aqui é a minha fronteira. Na minha fronteira vale um campo elétrico que é dado por essa expressão aqui. E, em cima da esfera, vale o potencial V igual a zero, porque eu defini assim. Tá? Isso significa que eu tenho uma área totalmente delimitada, que eu conheço as minhas condições de contorno em toda a fronteira, e então eu posso aplicar a minha solução da equação de Laplace, e o que eu tenho que fazer é fazer com que esta solução se encaixe nas minhas condições de contorno. Quais são? A minha condição de contorno V igual a zero em R igual a A, e o campo elétrico igual a E0, EZ, em R muito maior que A. São essas minhas condições de contorno. Essa condição de contorno não é exatamente a condição de contorno de Dirichlet, mas eu consigo escrever diretamente o potencial daqui, lembrando que
como eu tenho um campo elétrico que é menos o gradiente do potencial, essa expressão sai direto para mim. Assintoticamente, o que eu tenho, assintoticamente, longe, né, com R muito maior que A, eu sei que o meu campo elétrico é assim. A pergunta é, qual é o valor do potencial elétrico que dá este campo elétrico? Bom, para dar certo essa conta, o gradiente de V tem que dar isso. Né? Então, vamos escrever aqui. Se eu tiver um potencial assintótico, ou seja, um potencial com R muito maior que A, que seja menos E0Z mais uma constante, que eu vou chamar de D aqui, essa constante, e se eu tirar o gradiente disso, quanto que é o gradiente disso? Né? Vamos fazer aqui, o campo elétrico é igual a menos o gradiente de V. O gradiente em coordenadas cartesianas é ddx, ddy e ddz. Aqui só tem o z. Então eu não vou nem me dar o trabalho de fazer as outras derivadas, porque simplesmente não tem. Eu vou tirar a derivada em z. Isso daqui fica assim. De menos E0z mais d. Tá aí. E isso aqui fica um vetor na direção EZ. Essa derivada dá exatamente, os sinais de menos se cancelam, a derivada em z fica simplesmente E0EZ, tá? Então isso aqui, olha, é a minha solução quando R é muito maior que A. Daqui eu já posso inferir coisas sobre essa expressão aqui. Percebe? Por exemplo, se assintoticamente o meu potencial cresce linear com uma coordenada, as potências de R superiores a 1, R ao quadrado, R ao cubo, não devem aparecer nessa expressão. Não tem como. Vou dar um passo a mais. Z em coordenadas esféricas se escreve R cosseno θ. Se você não lembra, é assim, ó. Você pega aqui assim, vou colocar aqui na frente. Digamos que essa seja a direção Z e esse aqui é o seu R, tá? O Z correspondente a um certo valor de uma certa posição em coordenadas esféricas, ele é a projeção do R na direção Z aqui, que é cosseno de θ vezes R. Então fica R cosseno θ. O R é a hipotenusa, o Z é o cateto adjacente de um triângulo onde o ângulo θ está aqui. Tá? Então, eu tenho que Z igual a R cosseno θ. Não dá para escrever isso aqui como sendo V igual a menos E0 R cosseno θ mais D. Outra coisa, por simetria, esse problema é simétrico, tá? Então, eu tenho um plano de simetria aqui. Eu vou esperar que o meu potencial, sendo zero aqui na esfera, também seja zero no plano de simetria. Porque não tem um motivo para que ele não seja, que ele seja diferente de zero nessa região. Se eu estou supondo que o meu potencial é zero aqui, deve ter uma equipotencial que exatamente passa pelo meio dessa esfera aqui, que é a equipotencial limite da última linha de campo que chega aqui, ó. Algo mais ou menos assim aqui, que é a situação, a última linha de campo que chega ali é difícil desenhar, né? Mas é algo mais ou menos assim, que vai chegando nessa posição aqui, que seria o limite dos... Então, nessa região aqui, exatamente nesse plano de simetria, eu tenho um potencial V igual a zero. Então, o meu D aqui, eu devo supor que ele é zero, porque ele não pode ser nem... Esse é o potencial de quando eu tenho θ igual a 90 graus. Quando θ é igual a 90 graus, eu estou exatamente sobre esse eixo. Então, a única coisa que sobra é o D. Tá? Então, nesse caso, eu vou supor que esse D aqui é zero. Então, essa constante aqui, eu tiro ela fora. Isso posto, eu já tenho o coeficiente, aqui ó, o coeficiente A1. Tá? Por que eu tenho A1? O A1 aqui seria o coeficiente que multiplica R, que multiplica o polinômio de Legendre,
de L igual a 1. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para dizer para você que o polinômio de Legendre P0 é igual a 1 e o polinômio de Legendre P para L igual a 1 é igual a cosseno θ. Então, o PL para L igual a 1 é igual a cosseno θ. E está aqui o cosseno θ. Então, esse cara aqui é o coeficiente A1. Eu vou reescrever isso, olha só. A gente fica com a seguinte expressão. V é igual a esse somatório aqui. Nesse somatório aqui, eu não posso ter termos superiores em potência a R. Se eu tiver um R ao quadrado, o R ao quadrado domina sobre o termo em R, ele é maior para valores grandes de R, entende? Se eu pego um R muito maior que A, um termo proporcional a R ao quadrado, em algum ponto da reta, ele fica maior que o termo proporcional a R, não tem jeito. O R ao cubo fica maior, o R à quarta fica maior ainda, e assim por diante. Então eu não posso ter termos que sejam potências maiores que R. Logo, todos os meus AL tem que ser zero, exceto o A1 e talvez o A0. A gente já discute isso. Então eu vou colocar aqui, olha, o meu A1 para mim é o coeficiente que multiplica R cosseno θ. R, o P1, que é cosseno θ. Então, fico com menos E0R cosseno θ. Eu vou tirar para fora também, faltou um L aqui. Ó. Eu vou tirar para fora também o B1, que ele também multiplica o cosseno θ. Então, eu vou colocar aqui ó, mais B1, que eu não sei quanto é que multiplica R elevado a menos 2, porque o L igual a 1, né? L igual a B1, L igual a 1, fica R elevado a menos 2, que multiplica o P1, que é justamente o cosseno θ. Tá bom? Tá aí. E depois eu tenho aqui a somatória do resto, do somatório para L maior que 1, de que? Bom, o AL já não tem, fica BL, R elevado a menos L menos 1, PL do cosseno θ. O A0, tá? O A0 é uma constante que multiplica uma constante aqui na frente. A nossa constante por simetria a gente já supôs ser igual a zero aqui. Mas eu tenho o BL também. Pelo mesmo motivo BL deve ser... O BL vai multiplicar 1 sobre R, né? 1 sobre R é que multiplica o P0, que é igual a 1. Esse é o termo que é independente do cosseno de θ. Não é função de θ para nada. O A0 e o B0 são os termos constantes. Como eu estou supondo simetria e o meu coeficiente A0 eu já supus igual a zero, eu tenho que zerar o outro também. Vou zerar o coeficiente B também. Porque ele também não depende de θ. Ficam dois termos que não dependem de θ e eu cancelo os dois para que eu tenha porque eu mantenha esse plano aqui com o potencial V igual a zero. Bom, eu vou um pouquinho para frente, que eu acho que dá para explicar melhor quando a gente analisa essa expressão aqui como um todo. Quer ver? Veja só. Os polinômios de Legendre formam um conjunto completo de funções ortogonais. Então, não tem jeito de você cancelar um polinômio de Legendre usando polinômios de Legendre de outra ordem, porque são linearmente independentes. Os cossenos aqui sozinhos não conseguem, uma combinação linear deles, cancelar o P2, o P3, o polinômio de Legendre de ordem 3, 4, 5, assim por diante. Não consegue. Então, a única forma de você zerar os polinômios de Legendre é você zerar os coeficientes. Então, aqui, olha, para o P1, o que multiplica P1 é menos E0R e o B1 menos R2 ao quadrado. Eu sei que em R igual a A, isso tem que ser zero. Então eu imponho essa condição. Tá? Eu imponho essa condição. Em R igual a A, eu tenho que menos E0A mais B1
a elevado a menos 2, tudo isso multiplica cosseno de θ, isso tem que ser igual a zero. Logo, esse pedaço aqui tem que ser igual a zero, senão não vou conseguir zerar essa expressão. Um raciocínio semelhante vai funcionar para constante e para todos os demais termos dessa expressão aqui. Então, como nada consegue zerar os polinômios de Legendre de outra ordem, a única forma de eu fazer o potencial ser igual a zero em cima da esfera é eu zerar todos os coeficientes quando R é igual a A. Aí eu consigo fazer com que, em cima da minha esfera, eu tenha a condição de contorno que eu preciso. Isso obriga que todos os meus BL que estão aqui, olha, inclusive o B0, sejam iguais a zero. Então, BL igual a zero, exceto para o L igual a 1, que aparece aqui, ó. Que aparece nessa posição aqui. Então, BL igual a zero para L diferente de 1. Mesma coisa, o AL igual a zero para L diferente de 1. E aí eu tenho essa expressão aqui, que vai me ajudar a calcular quanto que é o B1. E o meu B1 vai ser, para dar zero aqui, passa o A ao quadrado multiplicando aqui, vai ser A ao cubo vezes E0. Esse é o valor de B1. Bom, eu já tenho o valor de A1, que é menos E0. Então eu produzo agora a minha solução final. Ela é exatamente essa expressão aqui. O único polinômio de Legendre que sobra é o P1, que é o cosseno de θ. E eu tenho que V é igual a o A1, que é menos E0. Eu vou colocar aqui fora, menos E0. Menos E0 que multiplica R para o lado de dentro. E também multiplica, olha, o B1 que aparece aqui, ó. Ele aparece, eu vou trocar o sinal, porque ele é positivo, né? Aqui, então menos com menos dá mais, fica A ao cubo. O termo correspondente ao L igual a 1 é o R elevado a menos 2. Então fica sobre R ao quadrado, que multiplica o único polinômio Legendre que sobrou. Esta é a solução do meu problema. Vamos ver se ela atende às condições de contorno. Primeiro, quando R tende a infinito, o que acontece? Esse termo aqui vai para zero. Esse termo aqui vai para zero. Ficamos só com menos E0R cosseno θ. Menos E0R cosseno θ é o que a gente tem aqui, olha. Tá? Então, quando R vai para infinito, a minha solução atende. Quando o meu R é igual a A, o que acontece? Quando R é igual a A, fica A menos A ao cubo sobre A ao quadrado, que é A, ou seja, esse coeficiente zero. Então, a minha condição de contorno sobre a esfera também é atendida. Pessoal, eu estou colocando essa inserção que é para deixar bem claro que não existe uma solução óbvia, uma combinação óbvia de funções que sejam solução da equação de Laplace. O que eu quero dizer é que tem muito de tentativa e erro nesse tipo de estratégia. O que o método de separação de variáveis oferece para a gente é um conjunto de funções que são soluções da equação de Laplace e que, se você fizer uma combinação linear e ajustar as constantes, e com essa combinação linear você conseguir atender às condições de contorno, você achou a solução é única e você resolveu o problema. Mas não existe uma estratégia que você possa dizer que ela é universal e que vai sempre chegar no caminho certo na primeira tentativa. Tá? Então, se você perceber que tem aspectos de alguma coisa que você está lendo num livro e você não está entendendo, às vezes é porque você não está percebendo que o autor do livro talvez não tenha deixado claro para você que ele está argumentando, por exemplo, ele argumenta que a função é par, ele argumenta que vai usar um certo valor no seno, argumenta que no infinito a função não pode ter tal valor. Você não precisa saber tudo isso de antemão. O que você tem que fazer é tentar ajustar com os melhores argumentos que você tiver, porque mesmo que você não tenha todos os argumentos, o que vai acontecer é que se você não acertar na primeira, você descobre o que está faltando e corrige. O importante nessa história é que você tem um conjunto de soluções da equação de Laplace,
O seu esforço é para fazer com que esse conjunto atenda às condições de contorno. Atendeu, resolveu o problema. É assim. Tá bom? Eu quero agradecer ao Patrick Moreto, que é aluno agora na turma de 2020, durante a pandemia, e que mandou um e-mail para mim falando sobre esse assunto, que motivou a colocar essa inserção aqui. Muito obrigado, Patrick, e vamos em frente com a nossa aula então. Vamos lá. Tá? Então, nos limites da minha área de interesse, em R tendendo a infinito, para qualquer lado, e em R igual a eu atendo às condições de contorno. Portanto, eu atendo a solução da minha equação de Laplace como solução do meu problema. Entendeu como é que a gente faz? É isso aí. Essa é a minha solução final, então, da equação de Laplace e, portanto, o potencial elétrico de uma esfera submetida a um campo elétrico uniforme. Tá bom? Vamos falar um pouquinho de coordenadas cilíndricas agora. Resolver a equação de Laplace em coordenadas cilíndricas é muito parecido com o que a gente já fez para coordenadas esféricas e para coordenadas cartesianas. A gente começa escrevendo a equação de Laplace, daí a gente aplica a separação de variáveis substituindo o potencial por um produto Vρ, Vφ, Vz. Quando a gente coloca esse produto na equação de Laplace, as derivadas se separam. Em seguida, a gente faz o que fez nos outros dois casos que a gente já estudou, que são as coordenadas cartesianas e esféricas, e divide a equação de Laplace pelo produto Vρ, Vφ, Vz, e obtém essa equação que já está praticamente separada. Você vê que a dependência em Z aparece no último termo, a dependência em φ aparece só no segundo termo, e com isso a gente consegue obter essas três equações que você está vendo. As variáveis de separação são α e k. Alfa e k são números reais. A solução para Vφ e para Vz é relativamente simples. Está aí as soluções. Quando a variável de separação é igual a zero, a gente tem uma solução linear. Quando a variável de separação é diferente de zero, a gente tem exponenciais. A solução para a parte dependente de ρ ela é um pouco mais complexa. A gente obtém estas soluções que dependem de funções especiais. Quando k é igual a zero, as nossas soluções são combinações de funções analíticas conhecidas. Quando k é diferente de zero, nós temos dois casos. Quando k ao quadrado for um número maior que zero, a gente tem uma combinação linear de funções de Bessel de primeiro e segundo tipos. E se o k ao quadrado for menor que zero, a gente tem funções de Bessel modificadas de primeiro e segundo tipos também. Repara que a gente troca a variável de separação k por jk, tá? É uma igualdade aí. Essas são as soluções do nosso sistema de coordenadas cilíndricas. Os produtos a gente faz igual no método que quando a gente aplicou para coordenadas cartesianas e para coordenadas esféricas. Muito bem, pessoal. Nós acabamos de ver as soluções da equação de Laplace para os sistemas de coordenadas cartesiano, esférico e cilíndrico. O que a gente viu foi, usando o método de separação de variáveis, que nós podemos escrever as nossas soluções como combinações lineares de produtos de três funções de uma variável, cada variável correspondendo a uma das coordenadas do teu sistema de coordenadas escolhido. O que a gente tem que fazer é ajustar essas combinações lineares para que elas atendam às condições de contorno. Tá bom? Na próxima aula nós vamos continuar vendo a equação de Laplace, só que agora aplicada ao método das imagens. Você vai gostar. Vamos lá então. Até mais.